Fala galera do Brasil, meu nome é Fernando, eu moro na cidade de Zwolle, na Holanda, já há 3 anos e eu queria comentar um pouco como está a nossa experiência aqui em relação ao coronavírus. Então a gente está acompanhando a evolução do vírus desde o começo, quando surgiu na China e demorou aproximadamente aí 2 meses para começarem a ter os primeiros casos aqui na Europa. E primeiramente começou na Itália, lá a situação está bem complicada, pelo que a gente está vendo, e agora chegou na Holanda também. A gente já está com mais de 1.000 casos, tem muitas mortes, em especial pessoas mais velhas e que já tinham a saúde mais debilitada, mas também tem casos sérios com pessoas mais novas. Inclusive, tem casos até de adolescentes com 16, 17 anos na UTI. Então, o país está bem atento. Não existe ainda um clima de pânico aqui. Algumas coisas faltaram nos supermercados em alguns dias, mas foram repostos nos dias seguintes, como papel higiênico, alguns itens como farinha de trigo, pão, que é a base da alimentação aqui. Mas, se você for ao mercado hoje, você consegue encontrar a maioria das coisas. Porém, algumas coisas já estão faltando. Hoje a gente está com todas as escolas fechadas. Está proibido qualquer tipo de manifestação ou encontro público, como bares, restaurantes, também estão todos fechados. Vários voos foram cancelados, partindo da Holanda e vindo para cá. E a gente ontem teve o pronunciamento do primeiro-ministro, que deixou bem claro qual vai ser a estratégia da Holanda aí no combate ao vírus, que não vai ser uma estratégia de fechar o país, mas sim tentar reduzir a velocidade da transmissão para que os hospitais tenham condições de atender as pessoas que precisam. Então está todo mundo bem tenso, a gente está trabalhando de casa, não está indo para o trabalho. Algumas empresas optaram por fazer isso, outras optaram por ter 2 grupos de trabalho e revezar esses grupos para que não fiquem sem. E é isso aí. Espero que todos no Brasil aí estejam bastante conscientes que a coisa é muito séria e logo vai chegar no Brasil com a mesma intensidade que está aqui. Ok? Abraço. Boa tarde a todos que acompanham a tribuna. Eu estou aqui para falar sobre a situação do coronavírus em Portugal. Estou em Coimbra, na região central do país. Aqui já são cerca de 450 infectados, mas como as medidas começaram a ser tomadas já há algum tempo, por enquanto foi registrada apenas uma morte. O país, como vários outros do bloco da União Europeia, está se fechando, então já o desembarque de passageiros de navios está proibido. Os aeroportos também estão com uma série de restrições para a entrada de pessoas e as fronteiras terrestres também estão restritas, enfim, tem polícia, está restringindo ao máximo somente os veículos de carga que estão autorizados. Então, veículos de passeio, turistas, não estão conseguindo entrar no país com tanta facilidade quanto seria numa situação normal. Como está acontecendo no Brasil, aqui também houve uma corrida aos supermercados, mas isso já se acalmou, digamos assim, né? A gente teve também, num primeiro momento, um pânico generalizado, mas aos poucos a situação ela vai entrando numa situação de um pouco mais sempre com cautela, mas um pouco mais de tranquilidade. As ruas estão desertas, estabelecimentos estão fechados, praticamente tudo fechado, mesmo aqui em Coimbra, que é uma cidade que sempre recebe muitos turistas, muitos grupos de turistas, excursões, enfim. E mesmo nas ruas, olhando aqui de cima, pela janela do meu prédio, eu olho e vejo pouquíssimos carros nas ruas. Aos pouquinhos, a população vai mesmo aderindo ao pedido, ao apelo do governo para que as pessoas fiquem em casa, porque essa é realmente a única forma de conter o avanço da doença que está por aí, está do lado de fora. Meu nome é Vinícius, eu moro em Gotemburgo, na Suécia. Vou falar um pouco sobre como está a situação com relação ao coronavírus por aqui. Hoje é 17 de março e já são mais de 1.200 casos confirmados e 8 pessoas já morreram. Ainda não existe pânico por aqui. As pessoas estão bastante preocupadas, mas tomando suas precauções
evitando interação social. Isso já é bastante normal para eles por aqui, eles não são tão sociais assim como a gente é no Brasil. Já vem sendo cancelado grandes eventos e algumas empresas já pedem que os funcionários, sempre que possível, trabalhem de casa. A partir de amanhã, as escolas e universidades vão estar fechadas. Nos supermercados já se vê alguns itens em falta, para algumas prateleiras vazias, mas, no meu ponto de vista, é mais uma questão da logística deles de reposição, que eles têm que se adaptar a esse novo momento, do que propriamente um desabastecimento. É isso, eu gostaria de pedir que todo mundo leve muito a sério isso aí no Brasil, e que todos fiquem bem, sigam as recomendações e tudo vai ficar bem. Oi, pessoal do Brasil, meu nome é Natália, eu moro aqui em Tallinn, na Estônia, e eu tô passando para informar como é que tá a situação do coronavírus aqui no país. Basicamente, a gente vinha acompanhando as notícias através dos jornais e através dos sites que tem daqui de informação, mas a gente só tomou mesmo uma ação efetiva maior na última sexta-feira, ou na quinta-feira à noite, quando o governo decidiu que as escolas seriam fechadas, faculdades, creches, clubes, qualquer local com aglomeração de pessoas seriam fechados. Só que aqui, como é um país bem tecnológico, as crianças estão estudando em casa pela internet, então o que facilita um pouquinho, porque pelo menos não para o ano letivo. O governo também sugeriu que a gente não saia de casa, a não ser em casos de extrema necessidade, e a gente está tendo um controle maior nas fronteiras. Então, basicamente, o que isso significa é que você só pode entrar na Estônia hoje se você mora aqui, se você é cidadão estoniano, e, se eu não me engano, se você tem família aqui. Então, basicamente, um vínculo com a Estônia. Se você não tem vínculo, você não entra. E se você vem de algum outro país que seja considerado de risco, você pode entrar, obviamente, porque você mora aqui, porém o governo manda você ficar em casa de quarentena por pelo menos 15 dias. Além disso, a gente não tá fazendo teste em todo mundo. Eles só estão testando pessoas do grupo de risco ou pessoas que estejam apresentando sintomas mais graves. Aí sim você pode não se dirigir ao hospital, mas você pode ligar para um número que eles disponibilizaram aqui e a ambulância vem até a sua casa, faz os devidos testes e, se for necessário, eles vão levar você para o hospital. Com relação ao comércio, bom, basicamente mercado e farmácia estão funcionando. Alguns supermercados reduziram um pouco o horário de funcionamento, mas o abastecimento aparentemente está relativamente normal. Existem mercados que estão com falta de alguns produtos, mas aí você encontra no outro, então tá meio que ok. Com relação ao trabalho, depende muito do setor que você trabalhe. Aqui, a maioria das empresas são empresas de tecnologia, então a gente tem a facilidade de poder trabalhar de casa. Na minha empresa a gente está trabalhando de casa desde semana passada. Algumas pessoas adotaram um pouco antes da determinação oficial e a gente não tem previsão para voltar para o escritório. Então, e o pessoal aqui está levando bem a sério. Tá todo mundo bastante preocupado com essa situação, principalmente por ser um país muito pequeno. Então, quando o número aumenta, a porcentagem fica muito mais alta, obviamente, mas de qualquer forma, a maioria... Tem muita gente aqui também que mora, que é expatriada e que tem família fora daqui. Então, a gente fica também preocupado. Então, tá todo mundo levando muito a sério. E é isso, a gente espera que o pessoal aí no Brasil também leve bem a sério, porque não é brincadeira, gente. Olha, quarentena não são férias. Fiquem em casa, respeitem a recomendação do governo e não vamos espalhar o vírus, porque senão o sistema de saúde aí no Brasil vai acabar colapsando. Olá pessoal da Tribuna, tudo bom? Aqui quem fala é o Jadson André, tô falando aqui diretamente de Vancouver, na costa oeste do Canadá, muito próximo aqui dos Estados Unidos, né? Poucas horas de Seattle, aqui da fronteira com os Estados Unidos. E vim falar para vocês aqui, algum de vocês já me conhece, eu trabalhei um tempo aí na Tribuna como jornalista, mais ou menos uns 5 anos. E faz uns 2 anos que eu vim aqui pro Canadá, né? Tô morando aqui em Vancouver. Então, vou falar um pouquinho para vocês como tá a situação do coronavírus aqui na América do Norte, como um todo, passar um panorama para vocês do que da minha impressão, do que eu tenho visto aqui. Em números, né? O Canadá hoje de manhã confirmou mais ou menos um pouco mais de 453 casos, né? 453 aí e 5 mortes, né?
Então foram 5 mortes até agora. Dessas 5 mortes, 3 aconteceram na cidade que eu moro, aqui em Vancouver, né? Na área norte da cidade tem um lar de idosos ali, próximo a um bosque, uma região muito bonita da cidade. E nesse lar de idosos, 3 pessoas morreram ali, foram confirmadas a terceira morte por coronavírus, né? Hoje. E são 5 mais 2 casos na província de Ontário, que é onde fica a capital ali, fica Ottawa, né, que é a capital do Canadá, e também fica a maior cidade, que é Toronto. Ontem de manhã, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele anunciou o fechamento de todas as fronteiras, então, né, ele desencorajou todo mundo a viajar para fora do país, convidou, né, meio que recomendou, digamos assim, todos os canadenses que estão fora voltarem para casa. Eles já têm um dinheiro reservado para ajudar quem não tiver condições de voltar embora, eles vão ajudar, o governo vai trazer de volta. Assim, o sistema de saúde do Canadá é muito organizado, eles estão preparados, todo mundo tem assistência de saúde de graça, diferente dos Estados Unidos, que você tem que pagar e não é muito barato não, né? Então, aqui no Canadá, eles têm o sistema de saúde público é muito bom, funciona muito bem, e o governo já alocou ali 1,6 bilhão de dólares canadenses para ajudar em todo, né, tanto o sistema de saúde quanto, inclusive, até pessoas que não vão ter condições de pagar aluguel, que não vão ter condições de pagar, né, fazer compras para casa e tal, devido ao fechamento de boa parte do comércio e tudo mais. Boa parte dos trabalhadores no Canadá, eles ganham por hora, não tem um salário fixo mensal, então se você não trabalha, você acaba não ganhando. Então o governo alocou um dinheiro já para manter um seguro, né, para poder garantir que essas pessoas vão ter como pagar o aluguel, como pagar comida e, né, ter assistência de uma maneira geral. Então, assim, a situação não tá alarmante, mas está começando a preocupar um pouco, principalmente porque, assim, tem um mercadinho perto da minha casa aqui que ainda está funcionando, tem tudo ainda, né, alimento e tudo mais. Ontem eu fui no mercado um pouco maior para comprar algumas coisas, né, de necessidade básica aí, e realmente lá tava com uma cara de filme de pós-apocalíptico, assim, as pessoas, né, tendo várias prateleiras vazias, né, tá nessa loucura por causa de papel higiênico que eu não entendo, né, enfim. Mas, assim, exceção de enlatados, carne, em geral, tudo já estava meio vazio já. Então, assim, fiquei um pouco preocupado. Aqui a orientação 2 semanas de lockdown, que eles falam, né? Tudo trancado, ninguém vai para as ruas, tentando o mínimo possível, né? Só as coisas essenciais. Eu tô bem de saúde, tô tranquilo, tô em casa aqui de boa. Vou trabalhar fui ao escritório onde eu trabalho, que não fica muito longe aqui da minha casa ontem, por algumas horinhas, só para resolver algumas coisas bem essenciais. Voltei para casa, fui trabalhar, voltei de bicicleta. Inclusive na minha empresa eles mudaram um pouco o turno ali das pessoas. Então, por exemplo, eu fui num turno de noite, onde não tinha, para reduzir o número de pessoas, tinha só mais uma pessoa trabalhando, e o resto da galera vai de manhã. Então eles deram uma ajustada nos turnos aí para todo mundo, para ninguém ficar sem receber, né, poder resolver ali o que precisa resolver no escritório, e no mais ficar em casa mesmo assistindo Netflix aí, resolvendo o que precisar. Espero que seja todo mundo bem aí. Desejo votos de saúde a todo mundo no Brasil, que vocês possam também seguir as orientações dos órgãos de saúde, por favor, né? Sigam, que ele não é brincadeira, assim, lógico, não é o fim do mundo, né? Não vamos entrar em pânico, mas não é brincadeira. Vamos manter a calma, vamos manter a tranquilidade aí. Desejo aí, um beijo para todos vocês, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Um beijo aqui do Canadá para vocês aí, valeu? Tchau, tchau, pessoal. Olá a todos do Brasil, eu sou Felipe Pelisson e eu moro na Itália há 3 anos, na região de Milão, uma das primeiras regiões que houve o contágio com o novo coronavírus. A situação aqui na Itália está bastante complicada. As notícias que estão nos jornais são bastante preocupantes, de acordo com o crescimento desenfreado do número de casos, que ultrapassam 31 mil novos casos aqui na Itália e 2 mil mortos. Nos últimos 3 dias, aumentaram 8 mil novos casos de coronavírus. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e o governo italiano tomaram medidas extremas para limitar a difusão do contágio do novo vírus. O país fechou algumas atividades, como atividades escolares, atividades comerciais e as fronteiras. Aeroportos, ferrovias e autoestradas continuam fechadas. As polícias controlam as ruas, a população não pode sair de casa. Para sair de casa é necessário de uma documentação com autorização dizendo para onde vai. As únicas possibilidades que podemos sair de casa são para ir para os supermercados e farmácias. A população italiana une forças para combater essa crise. A hashtag Io Resta Casa, que significa Eu Fico em Casa,
tomou conta das redes sociais. A China, que conseguiu controlar o número de contágios do novo coronavírus, ofereceu auxílio à Itália, enviando médicos e máscaras de proteção individual. O Brasil ainda está no início da nova crise e não podemos esquecer que ainda há tempo de controlá-la. Eu espero que possamos sair dessa o quanto antes necessários e conseguimos reerguer o mundo novamente. Obrigado a todos.